Olá, Vascaíno. O presidente Pedrinho dessa vez acertou. Parabéns ao presidente. 2,5 milhões, um pouquinho mais, na conta do Vasco. Olha, acerto do presidente. Vou explicar por quê. Muita gente falando aí que ele está se contradizendo. Não está. E a gente vai defender essa história aqui. Olha, mas antes deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar seu like. Pedir para que você se inscreva no nosso canal. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Que assim, sempre tiver vídeos novos aqui, YouTube te avisa, tá falado? Vamos direto para essa história aí. Que grana é essa que está entrando no Vasco? Por que o presidente está com a razão? Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno. Eu sou André Luiz e está entrando no ar o programa Almoço do Gigante. Bem, antes de mais nada, né, deixar claro isso aqui. Eu venho falando isso várias vezes no canal. O canal aqui não é contra a gestão. O canal não faz política. A gente aplaude quando está certo e vai quando está errado. Ou a gente parabeniza quando acerta e desce a mamona quando está errado. E nós estamos isentos, o canal aqui é isento, nós temos a nossa opinião sobre certo e errado das coisas que acontecem no Vasco da Gama. E olha, essa situação que aconteceu agora, que a gente vai falar aqui no vídeo, o Pedrinho está com a razão, cara. O Pedrinho está certo e eu vou dar os parabéns para ele. Vou explicar. De que nós estamos falando, na verdade? Nós estamos falando do jogo do Campeonato Brasileiro da 7ª rodada, Vasco e Palmeiras. O jogo foi vendido para Brasília, né? O jogo vai ser em Brasília, no Mané Garrincha, lá pela 7ª rodada Vasco e Palmeiras em Brasília. E aí todo mundo falando, pô, o Pedrinho está se contradizendo, porque quando teve esse jogo no ano passado em Brasília com o Palmeiras, que o Vasco perdeu 1-0, aquele gol do Flaco não sei o que do Palmeiras, aquela atrasada bizonha que o Ryan deu e o cara fez o gol, né? A gente perdeu o jogo por 1-0, aquele gol do Palmeiras. Teve um pênalti que os caras não deram pra gente, teve uma falta no Paia na entrada da área que os caras não deram, o juiz não deu, teve um pênalti que o juiz deu e voltou atrás, né? Deixou de dar, deu a bola para o Palmeiras, era uma falta ali na beira da área, o cara inverteu tudo, enfim, essas lambanças que a gente está acostumado a ver contra Flamengo e contra Palmeiras aconteceu, mas o Vasco criticou muito, o Pedrinho criticou muito na época a venda do mando daquele jogo para Brasília, dizendo que o Vasco tem que ter prioridade de jogar em São Januário. E eu concordo com o Pedrinho, ele está com a razão, o Vasco tem que fazer o máximo de partidas possíveis em São Januário. Porém, naquela situação, ele disse que o Vasco estava indo ali para poder honrar um contrato que já tinha sido assinado, foi vendido na época da 77 Partners, esse contrato. E naquele jogo o Vasco recebeu 1 milhão para aquela partida. Valor considerado até pequeno, porque 1 milhão, bom, o Vasco faria o jogo em São Januário e receberia esse 1 milhão. E não teria o desgaste da viagem, porque não tem custo, né? Hospedagem, passagem, é tudo pago pela empresa contratante. O que acontece agora? Por que agora é diferente? O Pedrinho está indo para fazer o mesmo jogo, Vasco e Palmeiras, também em Brasília. Por que agora é diferente do ano passado? O que mudou? Bem, mudou pouca coisa, mas coisas substanciais. Primeiro, o jogo de agora, na 7ª rodada, é mais uma obrigação daquele contrato que a 77 Partes assinou. Ela deu 2 jogos no Campeonato Brasileiro, um de 24 e um de 2025. Então o Pedrinho tem que honrar o contrato. Você tem uma multa se não honrar. Então você tem que levar um jogo para lá. Qual é o jogo ideal para você levar? É Vasco e Palmeiras. Por quê? Já que você tem uma experiência do jogo do ano passado, as duas torcidas são amigas, não tem problema de briga, então é um jogo mais tranquilo de fazer, de fazer casa cheia com duas torcidas e sem confusão. A chance de faturamento ela é gigantesca. Porém, o Pedrinho renegociou o contrato com a Metrópole. Olha, vamos fazer o jogo aí, tudo papá, mas eu não quero mais 1 milhão, eu quero 2,5 milhões. Aliás, é um pouco mais que 2,5 milhões. Eu quero 2,570 e poucos mil reais que o Vasco vai dar. Mais hospedagem, mais as passagens, enfim, tudo igual. Né? E aí os caras toparam. Porque o último jogo deu líquido para a empresa 7,680 mil reais. Acho que foi esse o borderô líquido da empresa Metrópolis, pagando tudo, pagando Vasco, pagando Palmeiras. Né? Palmeiras não recebe, só recebe as despesas, né? A passagem de avião, a hospedagem. Palmeiras recebe isso. E o Vasco vendeu o mando, além disso, mais 1 milhão. Ainda sobrou 7 milhões e 600 e poucos mil na conta da Metrópolis Esporte. E aí a Metrópole Esporte aceitou a oferta do Pedrinho, falando, é justo, 2,5 milhões, basta ver. Então, olha só, o Pedrinho está com a razão, cara, ele não está se contradizendo. Ele era obrigado em contrato, porque senão vai pagar uma multa gigantesca, a fazer esse jogo. Ele tem que fazer mais um jogo, escolheu o Vasco Palmeiras. Porque, cara, o Palmeiras é um adversário, pessoal, mas o Palmeiras vai ter que enfrentar no São Januário. Cara, a chance da gente ganhar do Palmeiras
hoje ela é pequena. A verdade é essa, cara. A chance de ganhar do Palmeiras no Maracanã, em São Januário, no Allianz Parque, em Brasília, em Manaus, em Marte, hoje não é tão grande assim. Não importa onde vai ser o estádio. Você não pode dizer que botar o jogo em São Januário, você vai ganhar. Então não dá para você cravar essas coisas. O time do Vasco não é um time confiável. Não sei na sétima rodada como vai estar. Espero que o Vasco na sétima rodada esteja brigando para ser líder do campeonato. E aí sim, falar, puxa, se fosse São Januário, a gente ia ganhar esses 3 pontos. Mas hoje não dá para você falar isso, né? Ainda mais o Vasco que vem se apresentando aí nos jogos treino, o Vasco do Campeonato Carioca, o cara com a mínima sanidade não pode dizer um negócio desse. Então, já que é isso, já que é assim esportivamente, então vamos faturar, vamos ganhar um dinheiro em cima. Você é obrigado a dar um jogo por contrato. Que jogo que seja esse jogo. E até porque você pode faturar mais sendo esse jogo, porque você tem certeza de casa cheia. Você dando Vasco e Palmeiras, você tem a certeza de 2 torcidas, é mais fácil de encher o estádio. E aí você enchendo o estádio com 2 torcidas, você pode pedir uma parcela maior. Vamos dizer que o Vasco coloca, vamos botar Vasco e Bahia. O cara fala, Vasco e Bahia não vai te dar 2,5 milhões. Eu não sei se eu vou encher o estádio. Mas um Vasco e Palmeiras eu sei que eu vou encher. Entendeu a diferença? Então o Vasco está com a razão. O Pedrinho está com a razão. Dessa vez, o presidente acertou. E parabéns ao Pedrinho. Quando acerta, a gente dá parabéns aqui. Eu não tenho problema nenhum de dizer que o cara está certo. Até também não tenho problema nenhum de às vezes criticar e voltar atrás e falar, eu errei, quem está certo é o cara. Então, não tem problema nenhum isso aqui com isso, porque eu quero o melhor para o Vasco. E dessa vez, o melhor para o Vasco é vender o mando lá na sétima rodada e receber esses 2,5 milhões. É uma farpela de grana importante para o Vasco, tá legal? Olha, saiu uma notícia também dos times da Sul-Americana, o Transfermarkt botou uma arte dos faturamentos, do elenco, os elencos mais caros, né? O Vasco, acho que é o quinto maior elenco. Vamos ver essa arte aí. Olhando a arte aí, a gente vê que no grupo A, o time de maior investimento é o Independente, né? Da Argentina. 34 milhões o elenco, né? O valor do elenco. No grupo B, parece que é o Defensa e Justiça, junto com Vitória da Bahia. 31 milhões em euros, tudo está em euros, tá? No grupo C, nós temos o América de Cali. 19 milhões é o maior elenco. No grupo D, temos o Grêmio, que aparece já com 93 milhões como o maior elenco, o elenco mais caro, né? No grupo E, temos o Cruzeiro, com 95 milhões, né, superando o Grêmio e se tornando até o primeiro elenco mais caro. No grupo F, temos o Fluminense, com 67 milhões de euros, que vale o elenco do Fluminense. No grupo G, temos o Vasco, com 85 milhões de euros, que vale o elenco do Vasco. E no grupo H, temos o Atlético Mineiro, com 88 milhões de euros. Então Grêmio com 93 milhões, seguido por Atlético Mineiro 88. Se eu não me engano, vem o Vasco com 85, é o terceiro elenco mais caro. Eu acho que é isso, cara. É o Vasco com 85 milhões. Eu acho que é isso. Enfim, o que eu quero comparar aqui não é a posição do Vasco diante dos outros. Eu quero comparar o seguinte, olha só. O elenco do Vasco vale 85 milhões de euros. Ou o elenco é super inflacionado, ou seja, está valorizado demais, pagou-se muito caro por esses jogadores, porque você vê o elenco do Vasco tão próximo do Atlético Mineiro assim. O Atlético Mineiro montou um time que tem Hulk, que tem Rony, com 88 milhões. O Vasco montou o time com Jean Davi, por 85 milhões. Jean Davi, Lloyd, a gente pode enumerar as barangas do Vasco. Capasso, tá lá, fedendo a peixe. De Luca, fedendo a peixe. Isso tudo tá aqui dentro do elenco. 85 milhões. Isso mostra como o Vasco contrata mal. E não é somente a gestão do Pedrinho. Isso vem desde da 77 Partner. O Vasco não sabe o que fazer com dinheiro. O Vasco contratou mal. A 77 Partner contratou mal. O Pedrinho contratou pior ainda. E vai inchando elenco. Olha, hoje você na Sul-Americana aí, ó. Você tem o Grêmio com 90 e pouco, 93, Atlético Mineiro com 88 e o Vasco com 85. O elenco do Vasco é muito maior financeiramente do que o do Fluminense, que é 67 milhões. Você acha o time do Vasco superior ao time do Fluminense? Você acha? O Fluminense é igual área, jogador de seleção. Jogou aí agora contra o Brasil, a Colômbia. O Vasco tem o Puma Rodrigues, que não foi nem relacionado no jogo da seleção do Uruguai. Foi convocado, mas não jogou. Não ficou nem no banco. Nem relacionado foi, tá só treinando. É diferente? É diferente, cara. Isso é diferente pra caramba.
Isso faz diferença. Você contratar jogadores bons. Não, o problema não é só dinheiro. Às vezes a pessoa fala, o Vasco está falido, o Vasco não tem dinheiro, o Vasco não tem scout, o Vasco não sabe contratar jogadores. E isso fica claro quando você vê a relação dos elencos da Sul-Americana. Queria falar isso para a gente poder começar a refletir sobre essa situação, porque no futebol nem tudo é dinheiro. Você pode ter dinheiro e contratar mal. Um exemplo, o Vasco não tem dinheiro, contrata mal e fica com o elenco inchado, sem qualidade. Não tem dinheiro e ainda contrata mal. O Atlético Mineiro com 88 milhões, 3 milhões mais caro do que o elenco do Vasco. Tem muito mais time do que o Vasco, muito mais banco, muito mais elenco. O Vasco, você olha para o banco, tem Alex Teixeira. Aí quer enumerar desses 85 milhões aí, você tem Alex Teixeira, você tem Souza, que agora virou titular. Tem Jean Davi, tem De Luca, tem Capasso. Olha quantos jogadores que não jogam. Lucas Oliveira, tudo jogador que não vai ajudar, que não vai. Lloyd, tudo jogador que não vai ajudar, que você vai olhar para o banco durante o jogo e vai falar, caramba, esse é o meu banco. Essa é a diferença do Vasco. Tá falado? É isso. Bem, para encerrar, né, pedir para que você não esqueça de deixar seu like aqui nesse vídeo. Seu like ele é muito importante. Aproveita, se inscreve no canal. Nós estamos quase batendo aí os 14 mil. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, aquela opção todas. Outra coisa é que você comente aí no vídeo, comenta o que você achou dessa história, não só do elenco superfaturado do Vasco, mas da história do presidente Pedrinho. Está com a razão? Eu acho que nesse ponto o presidente está com a razão, né? Eu às vezes falo aqui, você não é vascaíno, você só traz notícia ruim do Vasco. Cara, eu não tenho culpa que as notícias do Vasco são ruins, pô. Eu não tenho culpa que o Vasco compra e não paga. Eu não sou culpado disso. Você quer que eu fale o quê? Que eu trago aqui, olha, Vasco comprou o Natan e pagou. Não pagou, é mentira. Não pagou. Eu vou falar o quê para você? O Vasco fez um jogo treino com Boa Vista e venceu. Não venceu, perdeu de 1-0. Pô, notícia ruim não sou eu que trago, cara. Quem produz notícia ruim é o Vasco. Eu só comento as notícias, cara. E o Vasco é um clube que não tem muitas notícias boas. O Vasco não tem notícias boas o tempo todo. O Vasco tem muita notícia ruim, né, ainda. Espero que esse quadro mude, que a gente seja feliz novamente, que a gente possa só comentar as notícias boas do Vasco. Mas, infelizmente, isso ainda não está acontecendo. E a culpa não é minha. Não estou lá, não dirijo o Vasco, não sou eu que faço essas opções. Tá? Agora, se você é um torcedor que gosta de ser enganado, que só quer notícias boas, suave, boazinha, tem aí canais de YouTube para você se inscrever e seguir. Falado? Galera, fica com Deus. À noite tem vídeo ainda. Aqui o Resumo Gigante. A gente vai trazer um vídeo, 7 horas da noite, entra no ar. Resumo do Gigante. Fica com Deus. Até lá. Um grande abraço. Tchau.